Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Hebreus capítulo 13, versículo 17. É um outro texto dirigido à igreja que vai falar também sobre o trato com o pastor, essa responsabilidade da autoridade e diante dela também. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pode dizer amém? Muito bem. Existem dois princípios que governam todo o mundo espiritual. Quantos princípios? Dois princípios. O princípio divino e o princípio da rebeldia de Satanás. Esses dois princípios. O primeiro princípio é vivido quando nós nos submetemos à autoridade de Deus. Quando nós agimos em obediência ao seu comando, à sua instrução, à sua voz. O segundo princípio, ele se manifesta quando nós desobedecemos uma instrução. Quando agimos em insubmissão, em rebeldia a um comando de Deus. Esses dois princípios governam todo o mundo espiritual. Sempre que agimos sob um desses dois princípios. Todas as nossas atitudes, elas são medidas nos céus sob essa ótica. Ou é uma atitude de obediência, ou é uma atitude de desobediência. E isso determina sobre nossa felicidade, sobre a vida que vamos viver em relação a Deus e sobre nosso destino eterno. Primeiro princípio, o princípio divino. Como eu disse, é o princípio da submissão à autoridade. Você é um aluno? Você está estudando aí o ensino secundário? Você está numa faculdade, fazendo um curso? Então escute, você deve honrar e obedecer aos seus professores. Não importa se ele ganha menos que seu pai. Não importa se ele é um empregado da escola que o seu pai paga lá uma mensalidade. Quando ele estiver na sala de aula, ele é uma autoridade. Não há injustiça nisso. Esse é um princípio divino. Se você é filho ou se você é filha, você deve obedecer aos seus pais. Não há perda, não há humilhação nisso. Você só ganha. Acredite, esse também é um princípio divino. Se você é uma esposa crente, se você não é uma esposa não crente, tudo bem. Mas se você é uma esposa, uma mulher casada, crente, não existe crueldade ou machismo em você sujeitar-se em amor ao seu marido. Você não é inferior a ele, mas quando você casa, você forma um corpo, e o corpo só pode ter uma cabeça. E há um princípio de autoridade que diz que aquele que vem antes é autoridade sobre o que vem depois. E o homem foi criado antes da mulher. E essa sujeição é uma sujeição em amor. E a medida da sujeição é a medida do amor do seu marido. A Bíblia diz que se o seu marido não for crente, você pode ganhá-lo para Jesus sem palavras, pela sua atitude. E se o seu marido for crente, a sua sujeição edifica o seu lar em sabedoria. Você não destrói o lar com as próprias mãos. Esse é um princípio divino. Se você é um empregado, fale bem da sua empresa. Honre, trate bem o seu patrão.
Não reclame da mão que o alimenta. Não seja insubmisso, não seja ingrato. Esse é um princípio divino. Não minta, não falte com mentira, não seja um morcego gospel. Trabalhe, dê o seu melhor, dedique, esforce-se. Esse é um princípio divino. Você é crente, você não se diminui diante do mundo espiritual quando você honra os seus pastores ou quando você honra a sua liderança. Honre toda a autoridade que você encontrar pela frente, porque se você é crente, você foi chamado a uma vida de obediência. Honre no nível de honra que cada pessoa ocupa no reino de Deus. Isso é um princípio divino. Quando você age assim, como filho, como esposa, como empregado, como crente, você age segundo os princípios divinos, que é o princípio da submissão à autoridade. A fé é o princípio pelo qual obtemos a vida. A fé é o princípio pelo qual obtemos a vida. A obediência é o princípio pelo qual a vida deve ser vivida. É pela submissão à autoridade que nós agradamos a Deus e que nós alcançamos vitória. O mundo diz: prevaleça, seja mais forte, seja mais esperto. O reino de Deus vai dizer: sirva, submeta-se. A vitória está nisso. Porque o desejo da carne é prevalecer, é dominar, é controlar. Esse é o desejo da carne. É prevalecer sobre o outro. Mas o princípio divino é o princípio que Cristo demonstra lá em Filipenses. Nós vamos falar semana que vem. Ele se esvazia de si mesmo, assume a forma de servo. E na forma de servo, aceita a cruz, aceita o propósito. Paulo diz: haja em vós o mesmo sentimento. Esse é o princípio divino. O outro princípio é o princípio satânico. Esse é o princípio da insubmissão à autoridade. Tanto a autoridade originária como a autoridade delegada. Um princípio inaugurado por Satanás, o primeiro rebelde. Vamos ler dois textos. O primeiro texto é o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, versículo 15, aceito pela grande maioria dos teólogos como uma referência a Lúcifer e a Satanás, porque o texto diz claramente: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, diz Deus. Vamos ler outro texto em Ezequiel 28, do 13 ao 17. Está colocando aqui na tela, tá? Que eu não estou acompanhando. Tá? Se puder, coloca aqui também, no momento que eu estiver lendo. Ezequiel 28, a partir do 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti.
Lúcifer era um anjo subordinado a Deus. O termo Lúcifer, ou Lúcio, significa alguém cheio de luz. Essa era o nome dele nos remete ao ser que ele era. Ele era um querubim ungido, uma espécie de anjo de alto escalão celestial. Não o mais poderoso em termos bélicos, porque há anjos que inclusive estão presos em cadeias. Mas ele era, em termos de influência, um anjo que ocupava um cargo de destaque em meio a um jardim de pedras preciosas criado para ele. A ideia aqui é que ele era tão belo e tão poderoso que o simples fato de vê-lo, os anjos adoravam a Deus. A presença dele era uma expressão de louvor. Ele era um ser tão admirado, tão poderoso, que o orgulho começou a entrar no seu coração. Em algum momento, ele pensou que poderia ser semelhante a Deus. Ele pensou que poderia ter o seu próprio trono. Quando o orgulho invadiu o seu coração, então ele pensou elevar-se acima de Deus. Foi esse orgulho que marcou a sua queda. De anjo de luz, ele passou a ser um anjo de trevas. Por isso passou a chamar-se Satanás, diabo, inimigo, acusador, opositor, adversário, tentador. Por causa da sua rebeldia contra Deus, Lúcifer e uma terça parte dos anjos celestiais que ele convenceu em sua rebeldia, todos eles foram expulsos do céu, diz a Bíblia. Por causa de um ato de rebeldia também, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. E ele tentou a mulher com a mesma proposta: se você comer desse fruto, você também será como Deus. Um ato de rebeldia. A rebeldia tem o poder de nos tirar da posição que Deus nos colocou. Por isso ele foi tirado do jardim. Por isso o homem e a mulher foram tirados do jardim, porque quiseram uma honra que Deus não lhes deu. Isso é algo muito sério para nós que nos relacionamos com Deus. Muito, muito, mas muito sério. Porque, infelizmente, algumas pessoas que frequentam a igreja e que são crentes, ou que se dizem crentes, cristãs, que dizem falar pelo Espírito, podem, por causa de sua rebeldia, estar trabalhando na obra, fazendo algo na igreja, mas estarem fazendo algo sob um princípio satânico, o princípio da rebeldia. Estão com Cristo em doutrina, mas estão com Satanás em atitude. Isso é possível, pastor? Sim. Mas a verdade é que ninguém pode fazer a obra de Deus sob um princípio de desobediência. Por quê, pastor? Porque a rebeldia é uma forma de lutarmos contra a obra do Senhor. Todo rebelde faz com que Deus se lembre de Satanás. Só a submissão à autoridade divina faz com que um princípio de Satanás se desvaneça, se apague, possa ser mitigado, diminuído. Somente a obediência. Não adianta orar bonito, não adianta orar com gritos, com palavras de efeito, falar em línguas. A desobediência da legalidade para que Satanás permaneça no ambiente e permaneça agindo. Não adianta pregar com eloquência, não adianta ser doutor em teologia, porque Satanás conhece a Bíblia mais do que qualquer pregador ou mais do que qualquer mestre. Não adianta cantar lindas canções, porque a Bíblia diz aqui dos seus tambores, ele entendia de música. Ele próprio em Jó, ele se apresenta diante do trono do próprio Deus. Satanás e todo mundo espiritual só temem uma coisa: quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo. Satanás só respeita um crente submisso e em obediência à palavra. Se quisermos verdadeiramente servir a Deus, temos de nos purificar completamente do princípio de Satanás.
crentes que não esperam o tempo da honra, crentes que pedem a conta no emprego e com dinheiro fazem da sua garagem uma igreja e compram uma aparelhagem de som e um título de pastor. Escute, Satanás ri destas pessoas, porque eles estão fazendo exatamente a sua obra. 3, vamos falar aqui de pecados contra a autoridade e pecado contra a santidade. Pecado contra a santidade e pecado contra a autoridade. Diga assim, pecado contra a santidade e pecado contra a autoridade. O pecado contra a santidade de Deus, ele é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade de Deus. Por quê, pastor? Aquele que peca contra a santidade, ele peca por uma fraqueza. Ele peca por falta de vigilância. Ele está distraído e ele não vigia, ele não está ligado e uma tentação faz com que ele cometa um lapso. Se ele for uma ovelha, ele rapidamente sai da lama e busca um lugar limpo. Se for um porco, não, ele rola e gosta. Agora, o pecado contra a autoridade, não. Aquele que peca contra a autoridade não peca por uma questão de lapso. Não peca por uma questão de não vigilância. Ele peca com uma intenção deliberada. Ele peca de forma pensada, tramada. Por isso, você não vê na Bíblia que Deus perdoará Satanás em algum momento da história, porque ele pecou contra a autoridade. Deus abomina todo ato de rebeldia, porque é uma atitude satânica, porque é um ato satânico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 23, diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de... Está aí? Está na tela? Porque toda rebelião, essa letra não está legal aqui na tela não, tá? Alguém da mídia aí, mas agora deixa, não muda não. Porque a rebelião é como o pecado de... Vocês estão lendo bem daí? Dá para ler? É porque daqui que não dá. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Veja, como é que Deus vê a rebelião? É feitiçaria, ocultismo, satanismo, idolatria. Porque a rebelião lembra Deus, Satanás. O pecado de Arão e Miriam, Números 12. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, pode ler. Números 12. Vai jogar na tela também. Eles eram os irmãos mais velhos de Moisés, Arão e Miriam. Então, no ambiente familiar, eles tinham alguma ascendência ou alguma autoridade sobre Moisés, porque Moisés era o mais novo. Como eles vieram antes, pelo princípio da autoridade, eles eram autoridade. Mas, diante do povo, de acordo com o chamado, por uma escolha divina, Deus escolheu Moisés para ser autoridade. Porque o chamamento à autoridade não tem a ver com capacidade, não tem a ver com lógica humana, é um ato da soberania divina. Por que Deus escolheu Moisés e Arão? Não sei. Por que Deus escolheu um cara pobre, feio, nascido lá no interior de Natal, um bairro pequeno, perto do Rio das Quintas? Eu não tenho a menor ideia. De verdade, porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, Deus escolhe as que não são para confundir as que são, mas Deus escolhe o menor. É uma característica de Deus. É uma marca. Aí Paulo diz, para que o poder não seja de nós, quando ele fala aos Coríntios, ou ele diz para confundir as coisas que são, mas é o que Deus faz. Deus escolheu Moisés, ele era a autoridade. Vamos ler o texto. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita. Nós vamos ler bastante texto, tá bom? Você se sente bem em ler a Bíblia? Então eu vou continuar. Com quem casara uma etíope, ele casou com uma etíope, uma cusita, cuxita em algumas versões. Porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Quem clamou, irmãos? Moisés. Clamou, por Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Pode dizer amém? O texto diz que Moisés casou-se com uma mulher cusita, uma mulher etíope. Arão e Miriam, ao verem a atitude de Moisés, eles expressaram reprovação, crítica pública pela atitude de Moisés. Porque Moisés casou com uma mulher etíope, não sei. Ela era estrangeira, certamente de uma pele mais escura, devia viver ali no meio do povo. Moisés gostou da mulher, podia provavelmente. Fizeram isso os irmãos de Moisés porque eles se achavam na mesma estatura espiritual de Moisés, porque eles também eram líderes, porque eram da mesma família, porque tinham sangue de liderança, né? Pertencemos à cúpula da liderança do povo. E o que você fez foi errado, Moisés. Eles repreenderam Moisés, mas eles estavam enganados, eles não tinham a mesma autoridade que Moisés. Nenhum profeta em Israel tinha ou teve a mesma autoridade que Moisés, a não ser Jesus. Quando alguém enfrenta uma autoridade, esta pessoa enfrenta o próprio Deus que constituiu essa autoridade. Quando alguém fala de você, você recebe de um jeito, mas quando alguém fala de alguém que você gosta, você recebe de outro jeito. E eles estavam falando de alguém que Deus amava, de alguém que Deus tinha intimidade. Aí eu pergunto para você, Moisés estava certo? Não, Moisés não estava certo. Moisés, à luz da lei, Moisés não poderia ter se casado com uma mulher estrangeira. Mas veja, eles não estavam falando do homem Moisés, eles estavam falando da autoridade. E por isso a ira de Deus se acendeu contra eles. Paulo pergunta algo interessante em Romanos 14:4. Paulo diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Moisés havia errado, mas ele era servo de Deus, e Deus o sustentava no cargo e na posição. A Bíblia diz aqui: não julgue servo alheio. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque só o Senhor desse servo pode julgá-lo. Portanto, só Deus poderia julgar Moisés, porque ele era um servo de Deus.
Ao criticarem Moisés, eles estavam criticando o próprio Deus que o colocou naquela função. E Deus fala com eles de boca a boca. Eu falo com Moisés, não falo com Moisés por enigmas. A pergunta é: como vocês não temem falar de um homem desses? De um homem que tem intimidade comigo, de um homem que pode clamar contra vocês. Vocês não têm temor? Deus está dizendo: se ele me pedir para fulminar vocês, eu vou fulminar. Irmãos, líder também erra. Líder erra. Erra ou não erra? Erra. Tem autoridade espiritual infalível? Dizem que um é lá, né? O descendente de Pedro, diz que ele é infalível. Mas o Pedro faliu, Pedro falhou, né? Como é que pode? Não, autoridades erram. Mas eles queriam escudar Moisés. Talvez a gente fale aqui do erro de Noé, quando Cão, em vez de escudar, encobrir a nudez do seu pai, ele torna público, e por isso ele amaldiçoou a si próprio e toda a sua geração. Eles falaram mal de Moisés. Resultado, a presença de Deus se ausentou e Miriam ficou leprosa. O líder que erra, ele paga um preço diante de Deus. E se ele for objeto de escândalo, ai dele. Mas ai daquele que lhe pega na pedra, que se levanta para comer a carne desse líder. O crente começa na igreja como o coração limpo. Ele começa feliz, ele começa alegre, ele começa bem, até que uma Miriam cola nele. Você viu aquele pastor? Não vou nem te falar. Ou melhor, eu vou te falar. Você viu o que fez? Você viu o que aconteceu? Isso, escute, é um espírito maligno. Isso retira a presença de Deus do meio do povo. Isso traz males, enfermidades ao corpo. Tem gente que é uma pessoa boa, mas veio de uma igreja onde adquiriu esse vício. Que vício, pastor? O vício de falar do pastor. O vício de falar da autoridade. Os filhos não querem saber da igreja e pede oração ao pastor. Mas como? Você passou a vida falando mal dele na mesa de jantar. Crentes que não bebem, não fumam, não traem a esposa, são crentes, mas não conseguem resistir à tentação de falar mal. Chora, sente-se mal, mas não conseguem parar. Quando você vê isso, você tem que pensar: é esse espírito de Miriam, e isso não vai terminar bem. Um dia eu estava na sala da minha casa, e chegou um pastor para fazer uma visita ao meu pai. E eu estava no cômodo assim, pouco atrás. Eu era uma adolescente. Foi a primeira vez que eu li esse livro do Atmani. E eu fui tomado de um temor tão grande, tão grande. E esse pastor começou a falar mal do pastor. O meu pastor, o pastor José Santos. E chamou ele por um termo depreciativo. Irmãos, eu não vim marchando do quarto, não. Vim marchando que seria muito lento, mas eu vim numa pressa. Eu tinha 17 anos, eu fui tomado de uma autoridade. Eu quase que empurro aquele, eu tinha uma escada assim na porta da minha casa. Eu botei a mão no peito dele e fui empurrando ele para fora da minha casa e gritando: saia da minha casa, nunca mais entra na minha casa. Você é uma maldição para este lugar, você não é bem-vindo aqui, nunca mais fala do meu pastor. E bati a porta, pá! Meu pai ficou doido, irmão, fui tomado de uma ira, porque eu amava o meu pastor. E eu sei o mal que isso pode trazer para dentro de um lar. Deus ficou irado com ela. E com a comparação que ela fez, eu sou igual a Moisés. Tão irado, que não demorou muito, ela ficou leprosa. A gravidade do pecado dela, por ser uma crítica pública, a autoridade fez com que ela fosse envergonhada publicamente. E ninguém poderia curá-la, ninguém poderia orar por ela, só Moisés. Daquela forma, ela não poderia tocar o seu tamboril, ela não poderia exercer o seu ministério, ela estava marcada de uma maneira para que todos vissem. E Deus faz isso. Agora, ela não era melhor do que a mulher de Moisés que ela criticava. Ela era pior do que ela. Agora eu quero falar de um outro homem, de uma outra pessoa, um homem que é elogiado por Jesus. Um outro exemplo, Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10. Esse homem foi um centurião romano. A respeito dele nós lemos o seguinte, Mateus 8, 5 ao 10.
E entrando Jesus em Cafarnaum. Espera aí. Chegou junto dele um centurião. Centurião era um militar, um oficial romano que comandava uma tropa de 100 homens. Daí o termo centurião. Então ele era uma autoridade. Chegou um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Aleluia. Diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um soldado, um militar, com uma fé extraordinária. Talvez esse homem nunca tenha entrado num templo judaico. Talvez ele não conhecesse o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, ele não era um cristão convertido. Ele não era um discípulo conhecido de Jesus. Ele vivia uma vida totalmente diferente dos discípulos de Jesus. Mas ele compreendia a importância da autoridade, o poder da autoridade. Por quê? Porque ele era um militar. Como ele mesmo diz, ele era alguém acostumado a lidar com autoridade e hierarquia. Isso fazia parte de sua rotina, dar ordens e receber ordens. Quando ele viu Jesus, ele entendeu claramente: eu estou diante de uma autoridade. De uma autoridade muito mais elevada do que eu. De alguém que tem um poder muito mais extraordinário do que o Senhor a quem eu sirvo. Ele simplesmente creu na cura, não é porque era um homem de fé, porque ele reconheceu que estava diante de uma autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E ele sabia o poder de uma autoridade. Ele sabia como uma autoridade opera. Ele sabia que o mundo espiritual se sujeitaria à palavra de Jesus. Ele disse: porque eu sou autoridade. E eu digo a um servo: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. Eu digo: faça isso, faz. Eu não preciso fazer. Eu só dou uma palavra. Se o Senhor der uma palavra, eu sei que todo o mundo espiritual vai se mover. E alguém vai lá na minha casa e vai tocar no meu servo, e ele será curado. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Que coisa linda. Não precisa ir na minha casa, basta uma ordem. Porque uma autoridade, e ele diz isso, diga: basta uma ordem. Que coisa, autoridades não pedem, autoridades dão ordem, uma ordem. Jesus dá uma ordem. Segundo Jesus, esta foi a maior fé com a qual ele se deparou. Interessante, não foi um religioso, né? Não foi um levita, não foi um sacerdote, foi um soldado romano. A razão é simples: aquele homem era alguém que conhecia o poder da autoridade. Último ponto: duas atitudes urgentes, que todo membro do corpo de Cristo precisa tomar. Diga: duas atitudes urgentes. Primeira, reconhecer o seu lugar no corpo. Quem é membro aqui do corpo de Cristo? Amém. Então a coisa mais importante, mais urgente, isso aqui é urgente, é saber, reconhecer, identificar qual o seu lugar no corpo. Você não pode ser membro da igreja se você não entender, não reconhecer que parte do corpo você deve atuar. É ali que Deus vai te usar, é ali que está a tua bênção, é ali que está a tua vitória, é ali que está o teu propósito, é tudo, é o seu lugar no corpo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:18 diz assim: Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus tem uma vontade para a sua vida, que diz respeito ao lugar que Ele quer que você ocupe no corpo. Se você não está fazendo nada na igreja, essa deve ser a sua campanha da vitória. Essa deve ser a sua oração diária. Senhor, me coloca na minha posição dentro do corpo, para que eu encontre a minha felicidade, a minha realização, a minha vitória. É o meu lugar no corpo. Enquanto você não encontrar isso, você não vai encontrar sentido de estar na igreja. Você vai entender que Deus chamou você para vir e ocupar um lugar no banco, e isso não é verdade. Deus colocou algo em você. Deus escolheu você. Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele tem um propósito, mas você não vai realizar esse propósito se você não encontrar o seu lugar no corpo. E não é o pastor que define a sua posição no corpo. Não, o pastor apenas reconhece. A igreja percebe isso. É Deus. Os dons definem, identificam uma área que Deus quer usar você. Um desejo no seu coração nasce. Deus fala dessa maneira por meio dos sentimentos. Deus nunca vai usar alguém no ministério de cura, de alguém que não gosta de ir a hospitais. Alguém que não tem preocupação com quem está enfermo. Não, Deus nunca vai usar. Deus nunca vai usar alguém no ministério da palavra que seja tímido, fanho, gago, não estude a Bíblia. Não vai. Eu queria pregar, não vai. É outra coisa que Deus vai te usar. Mas escute, Deus, com as suas características, com os dons, os talentos naturais que você tem, e os dons que Deus te reveste, Ele está dizendo assim: eu tenho um propósito para você. E Ele vai colocar um desejo no seu coração, um sonho no seu coração, e você precisa orar: Senhor, define a minha posição no corpo. Por que o Senhor me trouxe a essa igreja? Por que eu estou na DEVEC Curitiba? O que é que eu venho fazer aqui, culto após culto? Onde eu posso ser útil? Deus disse para Paulo, olha, a respeito de Paulo, ele é para mim um vaso escolhido. Deus falou para Ananias, escute, você também é para Deus um vaso escolhido. Significa que Ele tem um propósito para você. Tá certo que na casa às vezes tem um vaso que é só de enfeite, né? Ficar ali bonito. É bom, se você vir, é bom você estar na igreja, nem que seja de enfeite. Mas escute, se você é um vaso, não seja só um vaso de enfeite, não. Diga assim: Senhor, como é que eu posso ser útil? Quando Paulo teve essa experiência, algo muito interessante com o Senhor Jesus, ressurreto lá na estrada a caminho de Damasco, Deus o chama assim: olha, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Mas Paulo, o grande apóstolo Paulo, que ele se tornou, Saulo aqui, até então Saulo, ele teve que se submeter a um cara chamado Ananias. Quem foi Ananias? Quem era o pai de Ananias? Qual a faculdade que ele estudou? Aos pés de quem? A Bíblia não diz. Não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que fale de Ananias, só essa. Mas veja, naquele momento, Ananias era autoridade sobre Paulo. É Deus que define. Esse é um momento. É um momento. Paulo não se insurge. Como é que um cara chamado Ananias vai orar por mim? Quem é esse cara? Quantas faculdades ele faz? Irmão, não importa. É Deus quem escolhe, é Deus quem coloca. Ele se submete a Ananias. Não importa as qualidades dele. Naquele momento, a autoridade enviada para abençoar Paulo se chamava Ananias. Era esse cara. Mesmo sendo menor, mesmo sendo um quase anônimo, ele era a autoridade. Pode estar certo ou pode estar certa que a igreja ainda é um corpo de Cristo. Eu creio, irmãos, com todas as minhas forças, que os homens podem fazer planos, que nós, pastores, às vezes pensamos em fazer isso, fazer aquilo, mas escute, eu creio nisso. Igreja ainda é um negócio de Deus. Igreja não é coisa de homem.
Nenhuma instituição humana subsistiria por séculos e séculos e crescendo e avançando contra tudo e contra todos. Veja, a igreja tem um Senhor, a igreja tem um Deus, a igreja tem um dono. Há uma palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja ainda é um corpo de Deus, é o corpo de Cristo, e Deus ainda continua capacitando membros, Deus ainda continua chamando pessoas, e Deus ainda continua colocando pessoas nos lugares certos, na hora certa, da forma certa. Não tem a ver com inteligência humana, não tem a ver com estratégia humana, não tem a ver com acordo humano, não tem a ver com conchavos humanos, é conforme a sua vontade. Eu não fui chamado para fazer vontade de homens. Porque Paulo disse: eu sirvo a homens, já não sou mais servo de Deus. Eu fui chamado para fazer aquilo que Deus ministra ao meu coração. Paga o preço que for, mas entre Deus e minha esposa, Deus. Entre Deus e minha família, Deus. Entre a igreja e meu filho, a igreja. Sempre, 1000 vezes. Ache o seu lugar no corpo. Ache o seu lugar no corpo. Esta é a coisa mais urgente. Segunda atitude: se submeter ao propósito que Deus lhe confiou. Porque Deus não coloca você no corpo por colocar. Deus não trouxe você para um lugar por trazer. Tem um hino que a gente canta, né? Tem um anjo passeando na igreja. Não sei, passeando parece que ele não está fazendo nada, né? Quando Deus vai a algum lugar, quando Deus chama alguém, quando Deus capacita alguém, Ele capacita porque Ele tem um propósito. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém. Para sapatear, para marchar, para cortar cana. Não. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando você recebe o Espírito, quando você recebe uma capacitação, há um propósito. O Deus que chamou você é um Deus que tem um propósito para a sua vida. E Ele coloca você no corpo para que você cumpra uma função. E é importante que você entenda isso. Senhor, eu achei o meu lugar. Eu achei o meu ministério. Eu achei a minha vocação. A quem eu tenho que me submeter? A que sistema eu tenho que me adequar? Não é a igreja que vai se adequar a você. É você que tem que se adequar. É você que tem que encaixar-se no sistema. Amém? E o propósito tem a ver com o quê? O propósito tem a ver, primeiro, com o lugar que você está. O propósito tem a ver com aquilo que você ama fazer. E o propósito tem a ver com a autoridade imediata que você decidiu honrar e obedecer. Essas três coisas definem o seu propósito. Um rapaz chegou para mim um dia, um auxiliar de trabalho. 2 anos na igreja. Pastor, eu estou indo lá para a cidade de Caxias, porque Deus me chamou. Eu vou fazer a obra de Deus lá. E eu vim aqui perguntar o que é que o senhor acha. Eu falei: você tem que ir. Pastor, o senhor acha que eu tenho que ir? Claro. Por quê? Porque você é maior do que eu. Como assim, pastor? Ele falou: porque se Deus te chamou, você é Abraão. Você é Edir Macedo. Você tem um propósito maior do que eu. Eu estou servindo nessa igreja, Deus nunca me chamou. Ele falou: como assim? Mas o senhor é pastor? Deus nunca chamou o senhor? Falou: não, nunca me chamou. E como é que o senhor é pastor? Eu falei: foi assim, alguém disse vai, eu fui. Alguém disse vem, eu vim. Alguém disse faz isso, eu fiz. Se dissesse para mim morto, eu cairia. Eu fui servindo. Isso é um chamado. Eu falei: meu pastor tem um chamado, eu estou no chamado dele. Eu não tenho visão, eu estou na visão dele. Eu sou um diácono, eu só tenho título de pastor. Se você tem um chamado, você é maior do que eu. Eu sei que eu sou potencialmente vocacionado, chamado por Deus. Mas eu só faço servir. Eu só faço servir. Por que o senhor está em Curitiba, pastor? Porque o senhor orou? Não, eu estou aqui porque meu pastor mandou.
Se amanhã Ele me mandar para a China, eu vou para a China. Para a Indochina, eu vou para a Indochina. Se Ele me mandar para Conchinchina, eu vou para Conchinchina. Eu vou para onde Ele me mandar. Eu não vou orar a Deus. Eu não vou perguntar a Deus: pastor, fala comigo. Faça isso, Jarmuth. Só um minutinho que eu vou orar. Porque vai que o meu Deus é diferente do teu. Vai que você não tem a visão e eu tenho. Não. Meu pastor falou: você pode fazer isso? Sim, senhor. Um dia ele disse para mim assim: você vai para São Paulo. Eu te dou 3 dias para você falar com sua esposa. Eu falei: não preciso, eu vou. Você não vai falar com sua esposa? Eu falei: não, porque se a minha esposa não me seguir, ninguém vai me seguir. Ela vai comigo. Vai mesmo? Eu falei: vai. Cheio de marra, porque eu já tinha testado isso no noivado. Mas vai mesmo. O propósito tem a ver com o lugar que você está. Aquele moço achou que ele precisava de ir para um outro lugar para cumprir o seu propósito. Como assim? Deus errou em salvar ele naquela igreja? Deus errou em colocar ele naquele lugar? Deus falou: você é tão grande que esse lugar não comporta você? Estranho. Não tem honra em ser consagrado em outro lugar. Porque Deus fala: separe para mim Paulo e Barnabé. É o Senhor que fala a direção da igreja. A honra está em aquelas autoridades a quem eu sirvo me reconhecerem como alguém chamado por Deus. Algumas pessoas, pela graça de Deus, ocupam funções de líderes no corpo. São aqueles órgãos que aparecem mais. São aqueles órgãos que assumem uma responsabilidade a mais, que trabalham, como diz Paulo, para edificação do corpo. Isso é feito por meio do exercício da autoridade. Paulo diz isso em Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pastor, que negócio é esse? É unção, irmão. Uns são e outros não. É isso. Não existe igreja de uma pessoa só. Não existe. Uma pessoa que age por conta própria. Porque ela deixa de ser corpo. Não existe corpo de um só membro. Corpo de uma só célula. Eu mesmo me unjo. Eu mesmo me consagro. Eu mesmo me reconheço. Eu mesmo me abençoo. Eu mesmo concordo comigo mesmo. Isso não é corpo. Porque corpo precisa de vários membros. Onde estiverem 2 ou 3, é o mínimo. Cada membro está subordinado a um propósito que transcende a ele mesmo. Não é o estômago que diz assim: eu vou digerir a comida para mim mesmo. Não vou espalhar para o resto do corpo. Não vai nada para o intestino, vai ficar aqui, é para mim. Não existe isso. Nenhum órgão trabalha para si mesmo. A árvore não come o próprio fruto que ela produz, é para outros. Então, o estômago trabalha dentro de um sistema chamado digestório, e a sua função cumpre um propósito que diz respeito ao próprio corpo. Então, nenhum membro trabalha para si mesmo, mas para a igreja, para o corpo, e obedecendo ao sistema que ele está inserido. Não é ele quem define o que fazer, o modo que vai fazer de forma independente, quando quer fazer, como quer fazer, com base no que acha melhor. Não. Se ele é um membro do corpo, a sua função precisa ser achada de acordo com o lugar que Deus o colocou, de acordo com o sonho que Deus colocou dentro dele, e de acordo com a autoridade a qual ele está submetido. Porque Deus vai falar com essa autoridade. Deus respeita o anjo da igreja. Conclusão, eu estou concluindo mesmo. Vou concluir logo, não quero cansar mais vocês. O reino de Deus somente poderá ser experimentado, de fato, por aqueles que compreendem esse princípio. Diga, o princípio da autoridade divina. Aqueles que, ao compreender, reconhecem quando estão diante de uma autoridade. E ao reconhecerem uma autoridade, decidem voluntariamente se submeter a ela. Isso é reino de Deus. Isto é igreja. Isso é princípio divino. No mundo, independência ou morte, é assim que se grita. No reino de Deus, a independência é a morte. Não há vida fora do corpo. Não há vida fora da autoridade. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
É a obediência que nos coloca diante de Deus. Não a oração, não o louvor, não a vida religiosa. Qualquer mensagem diferente dessa, que alarga a porta da graça, não precisa obedecer, pode pecar, que Deus é Pai, que Deus te ama, que Deus é amor, que Deus ama. Sabe, um evangelho que coloca a rodinha na cruz para ficar mais fácil de você carregar, escute, isso não é evangelho, é evangelho tabajara, isso é fake. Buscar a Deus é buscar o seu reino. Diga, buscar a Deus é buscar o seu reino. O que significa dizer que estamos buscando uma vida sob a autoridade de Deus. Isso é buscar o reino. Por isso, normalmente, quando você ora, você dobra os joelhos, você baixa a cabeça e você fecha os olhos. Você está dizendo, eu não estou em conflito, eu não estou lutando, eu estou submisso, indefeso. Orar, essa atitude expressa o que é uma oração. É submissão, entrega, rendição. Ninguém ora assim. A função de cada membro no corpo de Cristo constitui a sua autoridade. Por isso você precisa achar o seu lugar no corpo e achar o propósito, a função que Deus quer que você exerça. Aí está a sua autoridade. Se você não achar isso, você não vai encontrar uma autoridade para se submeter e você também não vai conseguir exercer autoridade alguma. Porque quando alguém encontra o seu lugar, então ele encontra aquilo para o qual ele foi designado por Deus, ou designada por Deus. Ele encontrou o seu lugar no corpo, então ele tem autoridade naquilo. Sabe? Ele diz assim, ele está trabalhando na cantina da igreja, mas ele entende que Deus colocou ele ali. Irmão, todo mundo respeita ele naquele lugar, porque ele é autoridade ali. Ele está tomando conta dos carros, auxiliando no estacionamento. Ele está em obediência, ele está submisso à autoridade. Respeite, porque esta pessoa, no exercício dessa função, ele pode ser uma pessoa simples, nunca pregar aqui no altar, mas ele tem uma autoridade, ele representa o próprio Deus, quando está ajudando você a estacionar o carro. Quando a pessoa está servindo ali na sala VIP, quando alguém está servindo lá no restaurante, servindo os pastores, Jesus lavou os pés. Se aquela é a função, se aquele é o chamado, ele vai encontrar felicidade, ele vai encontrar propósito, e ele tem autoridade, ela tem autoridade naquilo que está fazendo. Se ele está operando o som, como o rapaz ali está operando o som, o Alex Santa Clara, você não conhece que ele chegou agora recentemente, mas escute, ele é autoridade, ninguém chega ali mexendo nos botões, ele é autoridade para aquilo. Ele está no lugar que Deus designou ele para estar. Ali é a felicidade dele, ali é o propósito dele, ali é o sustento para a família, é a bênção, é a prosperidade, está ali. Encontre o seu lugar no corpo, submeta-se à autoridade. Todos são autoridades quando estão trabalhando na função que Deus chamou para exercer. Você pega um peixe e joga na terra, ele é todo, ele não sabe fazer. O que é que o peixe sabe fazer? Ele fica pulando. Se você faz um truque, ele não sabe. Ele está em desespero. Mas quando você pega o peixe e coloca dentro d'água, ele... Quando você encontra o seu lugar, você encontra a sua habilidade, sua força, sua fluidez, o seu poder. Encontre o seu lugar no corpo, encontre o seu propósito. Por isso nós precisamos estar ligados um ao outro. Por isso que Satanás tenta nos separar. Porque ele tenta separar o corpo. Por isso que ele tenta separar você do seu esposo. Por isso que ele tenta separar você, filho, dos seus pais. Colocar um sentimento de rebeldia no seu coração. Isso não vem de Deus, isso é do diabo, porque ele é o rebelde, e esse é um princípio satânico. O princípio de Deus é o princípio da cooperação, é o princípio da coordenação, é o princípio da subordinação. É Cristo que é o cabeça da igreja, é Cristo que nos comanda, é Cristo que dá autoridade, é Cristo que estabelece os pastores, é Cristo que estabelece os apóstolos, é Cristo que chama os obreiros, é Cristo que chama os líderes, foi Cristo que chama você. Aleluia. Pastor Mike Murdock, eu estou encerrando com essa história, diz que ele foi comprar um cachorro e ele, quando chegou lá nessa loja, pode cantar algum louvor? Tem algum louvor sobre a autoridade? Tem não, né? Venha o teu reino, aquilo que você cantou, oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a minha vontade.
Não, canta essa outra versão melhor. Pastor Mike Murdock, ele vai comprar o cachorro e quando ele chega lá, o cachorro custava $18.000. Um cachorro caro para os padrões americanos. Falou, sabe cozinhar? Arruma a casa, né? Aí ele falou, tem aquele outro lá que custa, ele é de graça, aquele você pode levar. Tinha um que custava $10.000, o outro $18.000 e um quase de graça. Por que razão um era tão caro e o outro era tão barato? Custava poucos dólares. A diferença entre eles estava na capacidade de obedecer ordens. Um era disciplinado, sabia se comportar em qualquer ambiente, se submetia facilmente a um comando. O outro não sabia se comportar. O outro era indisciplinado, desobediente, poderia fazer a pessoa passar vergonha em qualquer lugar. E isso faz toda a diferença. Sem querer nos comparar a cachorros, por favor, me perdoe. Pense isso não. Pense mal de mim não. Por favor. Nosso valor para Deus, para sermos usados na sua obra, quando tratamos de sermos usados em sua obra, também está associado à nossa capacidade de se sujeitar à sua vontade, de sermos obedientes aos seus comandos. Para nada serve um obreiro insubmisso. Para nada serve no reino de Deus um homem ou uma mulher desobediente. Se quisermos ser úteis para Deus, não podemos ser pessoas de dura cerviz. Dura cerviz é um animal que tem pescoço duro. Você tenta colocar ele para um lado, ele não vai. Tenta colocar. Não podemos ser. Não podemos ser crentes de nuca dura, obstinados, que tem dificuldade de obedecer, que não consegue se submeter de forma humilde, de forma voluntária, que precisa sofrer para se submeter a um comando. No mundo que a gente vive, um mundo de aparências, um mundo de fama, um mundo de curtidas, o valor das pessoas está associado, muitas vezes, ao dinheiro, né? Ao cargo que ocupa, à marca da roupa que veste, à aparência, à cor dos olhos, aos lugares que frequenta, por isso que posta as fotos. Olha onde é que eu estou, no aeroporto, no avião. O valor das pessoas está associado ao número de seguidores, à quantidade de likes. Mas no reino de Deus, nada disso tem importância. No reino de Deus, o peso, o valor está em obedecer. Na obediência. A criança começa na escola aprendendo o ABCD. No reino de Deus se aprende primeiro a obedecer. Somente uma igreja que respeita a autoridade de Deus pode fazer a diferença em meio a uma sociedade vaidosa, fútil, obstinada e desobediente. Quando éramos do mundo, nós éramos filhos da obediência. Mas Deus nos chamou, não para sermos filhos da sua ira, mas para vivermos um relacionamento de obediência com Ele. Eu quero que você fique de pé. Diga assim, Deus não quer nada mais de nós, além de obediência.